Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. Sempre é um prazer estar aqui com vocês e estarmos aqui juntos num ambiente, num lugar de reflexão. Nesse momento, convido a você que se coloque numa posição mais confortável, se você tiver disponibilidade agora. Deixe um pouquinho as questões de ordem práticas por alguns instantes, apenas relaxa, procura respirar com atenção se você puder, esteja atento, atenta àquilo que nós estaremos expondo aqui. A ideia é de criarmos um ambiente reflexivo para que possamos entrar em contato com energias que podem nos ajudar no nosso desenvolvimento pessoal, na superação das nossas questões de ordem de progresso espiritual, mais especificamente. Nosso trabalho consiste num grande ponto de inflexão, que eu diria assim, de entendermos de que maneira nós podemos mudar a nossa trajetória para melhor, claro, né? Se nós passamos a nos comprometer cada vez mais com as questões que nos envolvem, estamos numa areia movediça, estamos somente afundando. E a ideia não é essa, a ideia é que possamos aproveitar as experiências que nos chegam de uma maneira que possamos, através dessas experiências, aprender um pouco mais sobre nós, desenvolvermos recursos, habilidades, competências, desenvolvermos nossa moralidade, nossa moral, né? Na verdade, de termos ética, valor, respeito, verdade nos nossos comportamentos. E todos nós estamos num mesmo barco, numa mesma situação de desenvolvimento. Nós estamos num planeta onde aqui habita a maior quantidade de espíritos que são inconscientes, imaturos, que ainda não conseguem ter uma capacidade de compreensão melhor sobre a vida e melhor sobre si mesmos. O que nos falta? Desenvolver um pouco mais de conhecimento sobre nós através das experiências que somos submetidos. E segundo essa exposição às experiências, vamos adquirindo mais consciência sobre nós mesmos. Então esses três fatores nos levam a entendimento maior sobre nós, sobre tudo que nos envolve, nos propiciando o amadurecer. Então o amadurecimento é uma equação com alguns fatores, algumas variáveis. Então, isso vai depender muito da maneira como que nós lidamos com aquilo que está ao nosso redor em função da nossa maturidade. Pegue, por exemplo, uma criança, pegue um adolescente, pegue um jovem adulto, pegue uma pessoa com um pouco mais de idade avançada. Então, o que faz com que essas pessoas tomem decisões diferentes? É a experiência da vida. E o que faz com que essas decisões sejam melhores? É a capacidade que essas pessoas têm com o conhecimento que elas adquiriram sobre as experiências que passaram. As pessoas que são numa idade mais avançada podem ter várias experiências, mas podem não ter aprendido o que foi necessário aprender na experiência que passou e simplesmente só está repetindo mais do mesmo. Uma pessoa madura não é uma pessoa mais velha. Uma pessoa madura é um espírito maduro, que passou por inúmeras experiências, que pode ser uma criança, que nasce, que tem uma capacidade ainda talvez não tão desenvolvida e intelectiva, de uma maneira a manifestar a sua potencialidade, mas vai manifestar em algum momento. Então nós podemos ver aí um grande número de crianças, de alguma maneira até expressiva comparado com o passado, que tem habilidades super interessantes na música, na arte, no conhecimento científico, enfim, são espíritos que vêm para poder trazer, assim, primeiro um interesse, né, por saber por que uma criança tão nova pode ter habilidades assim tão marcantes e expressivas. Se for comparar com outras crianças, nós não teremos uma resposta, porque a ciência não sabe responder isso.
A medicina não responde isso, a psiquiatria não responde isso, a psicologia não responde a isso. São questões da alma, são questões do espírito. E esse é um campo que nós podemos entender e compreender de uma maneira que nós somos espíritos. Estamos aqui num corpo, manifestando na matéria. E aqui, nesta relação com a matéria, vamos aprendendo com as experiências que nos propomos a passar por elas. E essa proposição, ela vem de uma maneira consciente ou inconsciente. O que isso quer dizer? Que nós decidimos, conscientemente ou inconscientemente, os resultados que nós viveremos é o que vai fazer com que possamos ter os nossos aprendizados. Se eu ajo de uma maneira que me gera sofrimento, é porque nesse momento, quando eu estou agindo, eu não tenho total consciência sobre mim, sobre as minhas próprias atitudes, e acabo tomando decisões equivocadas que me levam ao sofrimento. Se eventualmente eu prejudico pessoas, mato pessoas, acabo com a felicidade do outro por conta dos meus interesses, meu egoísmo, minha soberba, minha necessidade de poder, de achar que eu posso mandar nos outros, a lei material pode ser que não chegue até mim, mas se eu desencarnar e continuar na existência, como a gente sabe que nós continuamos, nós estaremos ligados a esse campo que envolve outras pessoas e de alguma maneira precisamos ajustar isso com essas pessoas. As nossas ações, elas nos levam a resultados, e os resultados é o que realmente nos traz a oportunidade de aprendermos mais ou menos, se nós tivermos a capacidade de entender que determinadas situações nós vivenciamos por conta das nossas ações no passado. Então isso nós podemos entender no momento presente. Nós podemos entender que, por exemplo, se eu não pago a conta da energia elétrica de casa, o fornecimento da energia elétrica pode ser cortado. Então essa é uma consequência da minha decisão. E a minha decisão, o corte, por exemplo, não pagamento, pode ser um esquecimento. Isso é um inconsciente, quer dizer, eu não percebi, não lembrei, passou batido e eu achei que eu fiquei preocupado com outras questões do dia a dia, não percebi, não vi as advertências da empresa que coordena o fornecimento de energia e acabei só percebendo quando cortaram a energia de casa. Então isso, o que significa isso? Significa que nós temos decisões. Eu posso decidir pagar ou não em dia a conta. Eu posso esquecer de pagar a conta, que são elementos mais inconscientes do meu comportamento, mas as consequências virão. É isso que nós podemos entender sobre ação e reação. Aquilo que nós estamos recolhendo hoje, uma outra forma de entender é o que nós plantamos, nós colhemos. Aqui se faz, aqui se paga. A colheita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então existem várias formas de entendermos essa dinâmica de ação e reação. O que nós precisamos compreender é que não existe castigo. Não existe castigo, mas existe a consequência daquilo que nós fazemos. E nós precisamos amadurecer para isso, para estas consequências, perante aquilo que nós fizemos. Se alguma coisa nós passamos hoje, que de alguma maneira pode ser difícil, pode ser complicado viver, isso tem uma origem, e a origem é o nosso próprio comportamento, nossa própria forma de agir perante a vida. Não existem culpados, não existem, eu sou culpado então porque estou passando por um problema. Eu diria, eu particularmente não usaria a palavra culpa, eu usaria a palavra responsabilidade. Mas é igual. Para mim não é igual. Existe uma diferença muito grande. Quando você coloca a palavra culpa, você está fazendo um julgamento, você está fazendo, de alguma maneira, se colocando um peso muito maior do que você fala assim, não, ok, eu sou responsável por isso. Me parece que o termo responsabilidade me traz um pouco mais de consciência, e não de cobrança, e não de alguma coisa que seja, entre aspas, moralista num termo de cobrança de comportamento, mas sim de consciência e de assumir as responsabilidades.
Eu sou responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida. Às vezes é difícil enxergar isso. Normalmente nós temos uma tendência muito forte de jogar a responsabilidade para fora. Ou porque, eu sou assim porque meu pai e minha mãe fez tal coisa. Eu sou assim porque meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Eu sou assim porque meu pai não me deu dinheiro, não me deu isso, não me deu aquilo. Eu sou assim porque Deus não permitiu que eu blá, 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 blá. Eu sou assim porque os obsessores não sei o quê, porque eu... Então veja, tudo isso pode ser de fato situações que chegaram até a nossa vida. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu pai não esteve presente na minha educação, esteve em casa, mas não sei que cara é esse, que pessoa é essa, nunca se colocou mais próximo, não foi afetivo, a minha mãe não foi afetiva, a minha mãe foi muito ruim na minha vida e coisas do tipo. Nós podemos falar um monte de coisas. Eu tenho uma questão de ordem espiritual muito séria, porque vira e mexe eu sofro algum tipo de ataque, coisas desse sentido. Nós podemos achar qualquer situação que pode ser realmente real. Mas vamos refletir uma questão importante. Tudo aquilo que nós passamos tem um sentido. Se nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco, essas questões ou fatos que acontecem conosco, eles estão ligados a nós. Então, quem é a pessoa que vai resolver essa questão? Somos nós. Então, você resolve suas questões. E a grande sacada que nós podemos ter é que nós temos o poder em nossas mãos. Somos deuses, não foi assim que Jesus se expressou para nós? Se nós pudéssemos fazer assim, por exemplo, se nós tivéssemos fé suficiente para falarmos para aquele monte que ele se jogue ao mar, o monte se jogaria. Então, o que ele quis dizer com isso? Por maior que seja a dificuldade no nosso caminho, nós podemos remover essas dificuldades. Isso depende muito da maneira como nós lidamos. Se eu entro no papel da vítima, se eu entro no papel do coitado, né, do miserável, que precisa sempre de uma ajuda externa, eu não consigo fazer um movimento. Eu sempre vou ficar na dependência de ficar pedindo alguma coisa. Sempre vou ficar com o meu chapéu na mão, com a minha latinha na mão, pedindo esmola por aí. Só que a espiritualidade não nos oferece esmola. Nos oferece oportunidade para que possamos crescer. E que por mais difícil que seja uma situação, a espiritualidade espera também o nosso despertar. Existe uma maneira interessante do nosso desenvolvimento que é a exaustão. Uma pessoa ela pode reclamar da situação e não sair dela. Numa situação dessa, sair é mais doloroso do que ficar. Então a pessoa ela fica numa situação dolorosa só falando e reclamando. A pessoa só vai mudar quando for tão intenso a dor de ficar, que fica mais fácil a dor do mudar. Sempre dói. Você fala, poxa, mas por que sempre dói? Porque é lógico, tudo aquilo que nos tira da zona de conforto incomoda, e esse incômodo seria a nossa dor. Tudo que você faz para mudança, você vai fazer, por exemplo, uma faxina na sua casa, você tem que tirar tudo do lugar, incomoda. Você despende uma grande energia. Se você não fizer isso, sua casa não é limpa. Você tem que fazer uma limpeza, uma higienização em suas roupas, com muita frequência. E aí onde nós podemos perceber a nossa dinâmica de entendimento sobre como é que a vida funciona. Nós precisamos sempre gastar energia, estamos sempre trabalhando para o melhor. Essa é a proposta. Se você perceber que você está no momento importante da sua vida, considere a possibilidade de você fazer mais por você, se dedicar mais por você, se cuidar mais. Quando você se cuidar mais, você vai poder ajudar mais pessoas que você queira ajudar. Quando você se cuidar mais, você vai ter mais consciência sobre você. Tendo mais consciência sobre você, você vai conseguir perceber e tomar as atitudes muito mais alinhadas com seus valores, com aquilo que efetivamente te move,
com aquilo que efetivamente é importante para a tua vida. E se nós estamos alinhados com os nossos valores, tomaremos decisões éticas, verdadeiras, que o objetivo não é prejudicar absolutamente ninguém, mas de defendermos também o nosso espaço. É isso que nós precisamos compreender, podemos trabalhar com equilíbrio, com sabedoria, com discernimento. Vamos entender que ação e reação não é uma relação de castigo, de falta, de punição. Não, é uma relação de aprendizado. Proponho nesse momento, vamos aprender um pouco mais sobre nós. Vamos aprender um pouco mais sobre as experiências que nós estamos vivendo. O que você vive hoje, o que eu vivo hoje, é consequência do meu passado, do momento presente ou do momento de outras existências. E nós podemos ter certeza, segundo o que os nossos amigos espirituais falam no livro dos Espíritos, que a maior parte dos problemas da vida presente, eles se referem à vida presente. Pela nossa ignorância, pela nossa incapacidade de entendermos melhor as coisas como funcionam. E assim seguimos. Vamos aproveitar esse momento para refletir melhor, para agirmos melhor, termos mais consciência sobre o nosso caminho. E aí sim, passarmos por aquilo que nós precisamos passar, pelas experiências difíceis, com sabedoria, com ética, com valor, com superação, com vontade de querer fazer melhor. E aí nós vamos conseguir. Que Jesus nos abençoe e que nos proteja sempre. Nosso querido amigo, sempre presente a nos ajudar, a nos amparar, a nos proteger. Vamos manter a esperança, a fé e a força, a energia para seguirmos adiante. Que Deus nos abençoe. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, um grande abraço e até a próxima oportunidade.